professor. Isso é que importa, então. Se está todo mundo bem, que bom, né? A gente vai começar a aula, então. Vou pedir para vocês pegarem o caderno de atividades, para quem está chegando agora. Por favor, na página 2 do caderno de atividades, onde diz período simples e composto, tá? Eu vou dividir com vocês a telinha novamente. É a partir dessa página aqui, ó. Vocês têm que estar enxergando essa página aí de vocês. Página 2, tá? Caderno de atividades. Lá onde diz assim, né? Período simples e composto. Deixa eu admitir o João. Então, gente, vamos relembrar só um pouquinho. Período, né? É onde começa e termina uma frase, uma oração. Onde que termina uma frase, uma oração? É no ponto final, no ponto de exclamação, no ponto de interrogação. Isso é um período. E eu tenho dois tipos de período. Eu tenho o período simples, que é aquela frase que só apresenta um verbo, uma oração ou uma locução verbal. E eu tenho o período composto, que é quando apresenta dois ou mais verbos, duas ou mais oração. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, e eu chamo isso de período simples. Se eu tenho dois verbos ou mais, eu tenho duas orações. Eu chamo isso de período composto. Olha essa frase aqui, ó. Ontem saí mais cedo do trabalho. Olha aqui o verbo. Um verbo só. Então, aqui eu tenho um período simples. Ou então eu tenho aqui uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntinhos, que na maioria das vezes pode ser trocado por um. Vamos acompanhar o desfile. Eu posso trocar por acompanharemos o desfile. Então, quando eu tenho uma locução verbal, eu também conto um verbo só, tá? E eu tenho período composto. Olha aqui. Ontem passei, olha o verbo. Passei no supermercado, fui ao salão e voltei para casa. Tenho três verbos, três orações. Então, aqui eu tenho um período composto por três orações. Olha esse outro exemplo. Informaram-lhe que o teste vai durar mais de uma hora. Olha o verbo aqui. Informaram, do verbo informar. Então, aqui eu tenho um verbo, uma oração. Vai durar, é uma locução verbal. Eu conto só um verbo. Lembra que a locução verbal só conto um. Então, aqui eu tenho o período composto por duas orações. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, para, por favor, e me pergunta. Pode me interromper e deve me interromper a qualquer momento. Então, vamos corrigir essas atividades de período simples e período composto. Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem? A gente sabe que a internet e as redes sociais, elas estão à nossa disposição. A gente pode usar por entretenimento, conversar com os amigos, para assistir série, mas a gente também pode e deve usar para a nosso favor, do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem. Então, eu vou pedir para vocês, para fazerem a leitura, eu vou intercalando cada tópico, cada aluno que eu pedir para ler, vai ler o título e o tópico, tá? Luiz, você começa a ler para mim, por favor, ali, o primeiro parágrafo? Como usar as redes sociais Então, aumenta o a áudio favor da daí. Quem eu aprendizagem. pedir para ler, liga o áudio e daí lê, tá? Pode ler, Luiz. Cada vez mais cedo, Tá as bem redes baixinho, sociais Luiz. Cada vez mais cedo, as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos e essa é uma realidade imutável. Mais do que querem entreter, as redes sociais podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. A seguir, listamos 5 formas de usar redes sociais como aliadas da aprendizagem. Sofia? 1. Faça mediação de grupos de estudo. Convidar os alunos de séries diferentes para participarem de grupos de estudos nas redes
separados por turma ou por escolas em que você dá aulas, pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes que podem ser trabalhados em sala de aula de acordo com os conteúdos curriculares já planejados para cada série. Vinícius? Organize um chat para tirar dúvidas. Com os dias de antecedência. Questão 2. É o pontinho 2 aqui, Vini, ó. Disponibilize conteúdos. Aqui, ó. Tá. Disponibilize conteúdos extras para os alunos. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais multimídia, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro, que envolve assuntos trabalhados em sala de aula, de maneira complementar. Igor, o terceiro tópico, por favor. Igor, tá vivo? Matheus? Terceiro? Ah, não. Ele tá falando, tá ajeitando o microfone. O 3 aqui, ó. Então, o Igor leu o 3 e o Matheus o 4. Aqui. Pronto? Prontinho. Promova discussões e compartilhe bons exemplos. Aproveitar o tempo que os alunos passam na internet para promover debates interessantes sobre temas do cotidiano ajuda os alunos a desenvolverem um senso crítico e incentiva os mais tímidos a manifestar suas opiniões. Matheus? Posso ler? Tá. Elabore um calendário de eventos. No Facebook, por meio de ferramentas como o meu calendário e eventos, você pode recomendar à sua turma uma visita a uma exposição, a ida a uma peça de teatro ou a cinema. Esses calendários das redes sociais também são utilizados para lembrar os alunos sobre as entregas de trabalhos e datas de avaliação. Audrey? Organize um chat para tirar dúvidas. Com alguns dias de antecedência, combine um horário com os alunos para tirar dúvidas sobre os conteúdos ministrados em sala de aula. Bom, na verdade, nós estamos vivendo isso tudo, né? Nós estamos interagindo desta forma, online, né? A gente não está trabalhando em sala de aula. Então, o que a gente está fazendo já na prática são essas aulas assim, online. Mas aqui está dando umas dicas de como utilizar essas ferramentas, né, da melhor forma possível. A questão 1 lá, deixa eu admitir o Igor, que eu acho que ele caiu. Cada vez mais cedo, as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos. Essa é uma realidade imutável, que não muda. O que é imutável? Que não muda, tá? A autora afirma Professora? Oi. A gente já fez essa página na outra live. Ah, é? Que página que a gente parou? A gente parou no exercício 4, daí a gente ia pro 5. No outra live eu não apareci. Que bom que vocês me avisaram, então. Tá bom, gente. Obrigada por avisar, tá? Vamos lá para o 5, então. Então, lá, assinale as classificações dos períodos colocados entre parênteses e indique se são verdadeiras ou falsas. Então, lá, convidar os alunos de séries diferentes pode ajudá-lo a diagnosticar dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes. É período composto, tá ali verdadeiro. Agora, se é período composto, vamos ver quais são os verbos, tá?
Convidar os alunos de séries diferentes. Qual é o verbo aqui? Quem sabe me dizer, pode falar. Convidar? Convidar. Convidar, tem um verbo. Se é um período composto, tem mais um verbo. Pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes. Tem mais verbos aqui. Quais são? Poderia ajudá-lo? Pode ajudá-lo. Aqui uma locução verbal, ó. Pode ajudá-lo. Eu posso trocar por ajuda, né? E tem mais um. Tem mais um verbo aqui. Quem sabe qual é? Pode falar. Diagnosticar? Diagnosticar, isso mesmo. Olha aqui, eu tenho 3 verbos. A locução verbal aqui, ó, eu conto como 1. Então, eu tenho 3 verbos, período composto, certo? A letra B. Já aproveita e marca com a marca-texto, igual a prof está fazendo ali. Vocês estão vendo que eu estou destacando? Já façam isso. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais de multimídias, notícias, jornais e revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro. Então, aqui, período composto. Quais são os verbos? As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos. Compartilhar? Tem compartilhar, e tem mais um aqui. Ó, vamos pensar assim, convidar é do verbo convidar mesmo, eu convido, tu convidas. Pode ajudá-lo, do verbo poder e do verbo ajudar. Diagnosticar, do verbo diagnosticar. Compartilhar, e tem mais um verbo aqui nessa frase. Aqui bem no começo, as redes sociais são bons espaços para compartilhar. Qual é o verbo? Quem consegue encontrar aqui? As redes sociais são bons espaços para compartilhar. Aqui tem um verbo. Tá no começo? Ó, pode responder quem souber. São. São do verbo ser, isso mesmo. Muito bom. Do que eu tô falando? Das redes sociais. As redes sociais é o sujeito. Geralmente, depois do sujeito, vem o verbo, tá? Próximo. Aproveitar o tempo em que os alunos passam na internet ajuda os alunos a desenvolver o sentido crítico. Período simples. Falso. Tá cheia de verbo aqui. Vamos lá. Aproveitar o tempo em que os alunos passam na internet. Aqui tem 2 verbos. Até a palavra internet tem 2 verbos. Quem consegue localizar? Aproveitar. Isso, aproveitar. E tem mais um. Passam? Passam do verbo passar. Perfeito. Agora vamos achar que tem mais. Até a internet tinha mais um. Ajuda os alunos a desenvolverem o senso crítico. Tem mais 2 verbos aqui. Desenvolver e ajuda. Isso, perfeito. Ajuda do verbo ajudar. Desenvolverem do verbo desenvolver. Agora, professora, eu estou em dúvida. A palavra alunos é verbo. Alunos é de qual verbo? Não existe, então não é verbo. Internet é de qual verbo? Não existe, é um substantivo, é um nome que se dá a alguma coisa, né? Então, se eu... passam é do verbo passar. Opa, é verbo. Pensa assim para você não errar na hora de identificar os verbos, tá? A outra questão. Você pode recomendar à sua turma a visita a uma exposição, a ida a uma peça de teatro ou ao cinema. É um período composto. Falso. Então, aqui, tem um verbo, uma locução verbal, certo? Qual que é? Você pode recomendar à sua turma uma visita a uma exposição, a ida a uma peça teatral. Então, aqui eu tenho um verbo, uma locução verbal. Alguém conseguiu identificar essa locução verbal? Recomendar? Na verdade, é recomendar, mas é uma locução, ó. 2 verbos. Pode. Isso, pode do verbo poder, pode recomendar a sua turma. Então, aqui eu tenho 2 verbos juntos, que eu formo uma locução verbal, eu conto um verbo, é um período simples, por isso que é falso. Visita, se você é um substantivo, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um artigo, uma, o, a, os, as. Se o artigo é colocado na frente de um verbo, ele transforma aquele verbo em substantivo.
Por exemplo, se eu falar assim, andar. Andar é um verbo. Agora, se eu falar assim, ela tem um andar elegante. Esse um andar já não é mais verbo, porque eu coloquei um artigo, na frente. O artigo, ele tem o poder de transformar qualquer palavra em substantivo, tá? Então, aqui eu só tenho uma locução verbal. Período simples. E professora, e ida? O mesmo caso, Sofia. A ida, olha o artigo aqui. O artigo transformou o verbo ida, do verbo ir, né? Ele transformou o verbo no substantivo. O artigo, ele substantiva a palavra. Então, ele trocou, ele mudou a classe gramatical da palavra. Por isso que ida e visita não é mais verbo, porque o artigo a transformou a palavra num substantivo, certo? Sim. Questão 6. Forme período simples e composto com os verbos a seguir. Usar. Períodos simples e compostos. Então, aqui você teria que criar, né? Por exemplo, assim, gosto de usar boné. Aqui eu tenho uma locução verbal. Ou então você pode colocar lá, todos devemos usar álcool gel, todos devemos usar máscara. Enfim, você pode criar a frase, devemos usar, é um período simples. Todos devemos usar, você pode colocar como período simples, porque é uma locução verbal. Então, a dica que eu dou dessa frase para vocês, todos devemos usar máscara. Lembrar-se, período composto. Todos devem lembrar-se de se cuidar, todos devem lembrar-se de estudar. A gente tem o verbo lembrar-se e estudar, tá bom? Combinar, período composto. Vamos combinar de ir ao cinema mais tarde, ó. Combinar de ir ao cinema. Eu tenho dois verbos, combinar e ir. Eu tô dando dicas só para vocês, tá? Ajudar, período simples. Devemos ajudar o próximo, devemos ajudar é uma locução verbal. Então, é um verbo só. Ou vou ajudar meus colegas, vou ajudar a minha mãe, enfim. Um verbo só você tem que fazer nessa frase, um período simples. Prometer, período composto. Eu prometo não fazer mais isso. Prometo, do verbo prometer, não fazer mais isso. Ou eu prometo me esforçar mais. Prometo e esforçar-se. Também período composto. Tem que fazer conforme ele pede ali entre parênteses, tá? Chegar. Ele chegou cedo. Pronto, eu cheguei mais cedo. Um verbo só, período simples, com o verbo chegar. Permitir, período composto. Minha mãe permitiu que eu saísse mais cedo. Minha mãe permitiu que eu saísse mais cedo. Permitiu e saísse. Dois verbos. Período composto. Então, eu tenho aqui umas sugestões que eu estou passando para vocês. Vocês sabem que se é um período simples, a frase que você vai montar, a oração, é com um verbo só, o verbo usar. Você sabe, por exemplo, se é um período composto, você vai usar o verbo lembrar-se e vai usar mais um verbo na sua frase para montar um período composto. E assim, na sequência, você vai usar esses verbos, né, para fazer ali as orações conforme está indicado ali no parênteses. Alguma dúvida nesse exercício? Alguém fez e quer ver se está certo na sua frase, na sua oração? Tranquilo? Então tá. Questão 7. Quantas orações há nos períodos compostos a seguir? Gente, quando ele fala quantas orações há, o que ele está perguntando? O que é isso, oração? Quem sabe me dizer? Oração é uma frase, certo? Mais alguém quer falar? Quer dar uma resposta? Então, vocês vão destacar isso aqui para mim agora. Orações. Estão vendo o que eu estou fazendo ali? Vocês vão destacar orações
Quantas orações há? Faz uma flechinha e escreve verbos. Verbos. Toda vez que perguntar quantas orações tem na frase, quantos verbos? Por quê? Oração é verbo, verbo é oração. Se a frase tem 3 verbos, é um período composto por 3 orações. Se a frase tem período simples, né? Um verbo, período simples, uma oração. Então, oração, escreve aqui, por favor, ó. Verbo. Está perguntando quantos verbos tem aqui. Aqui já tem a resposta, ó. Minha colega disse que viria mais cedo para que pudéssemos estudar. Está dizendo que tem 3 orações, 3 verbos. Então, vamos lá. Quem conseguiu identificar o primeiro? Pode falar. Quem que identificou o primeiro verbo? Primeira oração. Disse. Disse, do verbo dizer. Perfeito. Destaca lá com a marca-texto de vocês. Circula, enfim. Próximo. Quem vai conseguir identificar o próximo? Viria? Viria. Disse do verbo dizer, viria do verbo vir. E eu tenho mais uma locução verbal ainda. Pudéssemos estudar? Pudéssemos estudar. Olha aqui, eu tenho uma locução verbal, 2 verbos. Certo? 2 verbos juntos, eu tenho uma locução verbal. Locução verbal eu conto um só. Então, aqui eu tenho 3 verbos, 3 orações, porque oração é verbo, verbo, oração. Todos compreenderam que a tarefa era muito importante. Aqui tem 2 verbos, 2 orações. Quem conseguiu identificar o primeiro já pode falar. Compreenderam. Compreenderam, muito bem. E o próximo? Todos compreenderam que a tarefa era... E compreenderam do verbo compreender. Quem falou era, tá correto. Era do verbo ser, né? Próximo. Tem 2 orações aqui, ó. Embora fosse bastante jovem, era bastante responsável. Qual é o primeiro verbo? Fosse? Fosse, do verbo ser, né? E o próximo? Já tem ali, né? A gente viu na questão anterior o verbo. Aqui, ó. Era de novo, do verbo ser também. Então, olha aqui, ó. A gente já viu na questão anterior. Letra D. Aquelas pessoas foram às ruas para se manifestar contra aquela injustiça. 2 verbos, 2 orações. Quais são eles? Foram, do verbo ir, aqui, né? No pretérito, no passado. E tem mais uma. Mais um verbo. Manifestar. Manifestar. Toda palavra que indica a ação, né, gente? A gente coloca como verbo. Já vão fazendo isso também na apostila de vocês, para vocês entenderem ali por que tem 3 orações, 2. Próximo. Assim que for possível, eu me comunicarei com você para que possamos sair. Eu tenho 3 orações, 3 verbos e uma locução verbal ali que vai contar com uma só, né? Qual é o primeiro? For, isso mesmo. For, do verbo ir, né? Ou do verbo ser, depende do contexto. Qual o outro? Comunicarei. Comunicarei, do verbo comunicar-se, né? Ou comunicar. E tem mais uma locução verbal. Possamos sair. Possamos sair. Possamos, do verbo poder, e sair, do verbo sair. Uma locução verbal, ó, um verbinho. Um verbo pertinho do outro, ó. Eu chamo isso de locução, eu conto um só. Eu estou falando várias vezes para vocês que a locução verbal, eu conto um verbo só. Por quê? Porque eu vou cobrar isso na prova, tá? Apresse-se, porque é importante. 2 orações, 2 verbos. Quais são eles? Apresse-se. Apresse-se, do verbo apressar-se, né? E tem mais um. Do verbo ser. Isso mesmo, perfeito, porque é importante. 2 verbos, 2 orações. Se eu perguntar para vocês na prova quantas orações tem lá essa frase lá, e coloca o número, você sabe que eu estou perguntando quantos verbos são, tá bom?
A leitura é muito importante para que ampliemos nossas ideias. 2 orações, 2 verbos. Já tem um exercício anterior. É do verbo ser. A gente já viu que é verbo. E tem mais um. Conseguiram localizar? Ampliemos do verbo ampliar. Muito bem, estou gostando de ver. 2 orações, ó. Já vão colocando entre parênteses aqui, porque vocês estão vendo a resposta, tá? Essa é a minha apostila. Como vocês estão vendo a resposta, a gente está procurando os verbos, tá? Quando ele saiu, nós também saímos, mas ninguém notou. 3 orações, 3 verbos. Quais são? Saímos, prof. Saiu, perfeito, do verbo sair. Saímos. Saímos novamente do verbo sair. E mais um. Notou? Notou do verbo notar. Muito bem, deixa eu só arrumar aqui. Perfeito. Se pudermos, ajudaremos vocês. Tenho 2 verbos, 2 orações. Quais são? Pudermos e ajudaremos. Isso, pudermos do verbo poder e ajudaremos do verbo ajudar. Não é uma locução verbal. Está separado por vírgula, ó. Tá vendo a vírgula aqui? Se pudermos, vírgula, ajudaremos você. A locução verbal, ela não é separada por vírgula, tá? Corrigiram lá bonitinho. Vou passar para a próxima página. Fizeram com a marca texto, tá? Vamos lá. Próximo exercício. Aliás, próxima página, né? Período composto por coordenação. Nós já estudamos isso, né? Orações coordenadas são orações independentes, ó. Eu nasci no interior e cresci na capital. Aqui eu tenho uma oração, lembra? Que tem sujeito, verbo e complemento, ó. Eu, sujeito, nasci, verbo, complemento no interior. E aqui eu tenho outra oração. Cresci na capital, sujeito oculto eu, verbo, cresci na capital, é um complemento. Então, essas orações, elas são coordenadas, elas são independentes uma da outra. Então, eu chamo isso de oração coordenada. Elas são sempre ligadas ou por uma conjunção, aqui, ó. Opa! Conjunção e conjunção coordenativa, certo? Ou são separadas por vírgula, tá? Então, e o período composto por subordinação, eu não vou focar muito, que vocês não vão estudar ele agora, mas é importante que vocês saibam o que é isso. Aqui as orações são independentes. Eu posso escrever elas separadas aqui, ó, na coordenada. Posso escrever nasci no interior, cresci na capital. Aqui não. Aqui uma oração, período composto por subordinação, uma depende da outra. Por exemplo, aqui, ó, vou falar. Uma oração tá aqui, disse do verbo dizer. Olha a outra oração, foram, certo? Então tá aqui. Eu vou falar para vocês. Gente, ela disse. E aí? O que acontece? Ela disse o quê? Exatamente. Esta oração, ela depende desta oração aqui, ó. Esta oração aqui, tá vendo? Ela vai depender desta segunda oração aqui, ó, para completar o sentido. Ela disse o quê? Que João e Roberta foram ao cinema. Então, período composto por subordinação, aqui eu tenho uma oração principal, aqui a outra é o verbo, aqui, ó, outra oração, que dependem uma da outra para completar o sentido. E elas são sempre ligadas pelo que, uma conjunção integrante, ou pelo se, tá? O período composto por coordenação não é ligado pela conjunção que nunca. Agora, subordinação, sim. Beleza? Vamos lá, fazer o exercício aqui. Carta aberta de uma mãe ao primeiro professor do filho. Caro futuro educador do meu filho. Começa lendo, por favor, o primeiro parágrafo, Letícia. Confesso que tenho evitado você. Protê-lo ao máximo o momento em que ele irá deixar a segurança de casa para ir à escola, conhecer tantas outras pessoas que ainda nem sei ou sei quem são.
e também dezenas de crianças, cujos pais provavelmente já tiveram o mesmo sentimento meu. Gente, a palavra protelar, é você ficar adiando alguma coisa que você tem que fazer, e vocês fazem isso muito, né? Ah, tem que fazer um trabalho, vocês ficam adiando, e deixam para a última hora. Então, protelar é adiar, né? Segundo parágrafo, leia para mim, Alana. Não que a escola não seja segura, mas esse receio é só um cuidado, um sentimento de quem está vendo o filho crescer e começando a abrir as asinhas. Já sabe como é mãe, né? Em um determinado momento, ele está ali no alcance de toda a proteção que podemos oferecer e é apenas uma criança, é apenas filho. Esse outro parágrafo, lê para mim, por favor, Livier. De repente, a Livier está aí, gente? A Lívia não tá, professor. Ah, então, a Luana está aí? Eu acho que ela não consegue falar. Eu não estou vendo vocês, assim, só estou vendo alguns alunos. Bom, Dalk, lê para mim, por favor, então. De repente, ele também se torna aluno, amiguinho, atleta, ou alguém educado, ensinando e sim amado também por outros adultos. Isso é maravilhoso, mas assista um pouco no início. Gabriel, lê para mim o próximo. Gabriel. O Rafael e o Gabriel estão, né? E estamos perdendo tempo de aula. Ai, que legal. Igor, lê isso aqui para mim, o próximo, e os dois últimos, a Sofia. Igor! Meu Deus, então Igor! Gente, eu vou começar a pedir que vocês fiquem com a câmera aberta na próxima aula para ver se vocês estão aí mesmo. Você tá me ouvindo? Isso é sério. Igor, lê esse aqui para mim, por favor, e a Sofia lê os últimos. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Tenha paciência. Às vezes ele vai chorar, vai dar birra, vai se recusar a dividir algo com o coleguinha. Quem nunca, não é mesmo? Não tem a ver com uma criação. É simplesmente por ser uma criança. Dê carinho, chame atenção, coloque de castigo se preciso. Sofia? Em casa ele tem limites e esperamos que na escola também receba. E por último, e não menos importante, conte comigo. E por favor, me ajude e me dê abertura para caminhar junto com você nessa jornada de crescimento que eu quero tanto participar. Afinal, eu ainda acredito que é a união da família com a escola que poderá determinar um bom futuro a essas crianças que se tornarão adultos e, por sua vez, serão o mundo do futuro. Então, gente, é uma carta em que a mãe faz o pedido, né, ao primeira professora da criança, né, do filho dela. Considerando a carta lida, eu falei que ela faz um pedido. É uma informação que ela passa de uma notícia? É uma notícia de um fato? É uma solicitação ao destinatário, ou seja, destinatário é para quem eu escrevo a carta, tá? Ou apresenta opinião de leitor a respeito de uma matéria. Gente, a gente sabe que é uma carta, que é um pedido, uma solicitação que a mãe faz para o destinatário, que no caso é o professor da criança, né? A primeira professora da criança. Então, é essa questão aqui, é um pedido que ela faz, uma solicitação. A quem é destinada a carta? Que situação motivou a escrevê-la? Então, para quem que essa carta foi escrita? Para quem que ela foi escrita? O primeiro professor a sua primeira professora, o seu primeiro professor. E o que modificou essa mãe? O que motivou essa mãe, né?
A gente está vendo ali a preocupação em como o filho será recebido na escola. Então, quem que é o destinatário? A primeira professora da criança. Por que a mãe escreveu? O que motivou ela? A preocupação de como a criança vai ser recebida na escola, que é uma preocupação normal de todas as mães quando o filho vai a primeira vez na escola. Gente, eu quero que vocês façam essas atividades para a gente corrigir na quarta-feira, da página 6 até a página 14. 6 a 14. Nós vamos fazer as correções. Se não der tempo de corrigir tudo, eu vou fazer uma aula, uma videoaula só de correção, que eu também tenho feito isso, tá? Então, façam essas atividades sobre período simples e composto, sobre as orações coordenadas sintéticas e assintéticas, que a gente tem conversado também. E daí a gente vai fazer a correção na próxima aula, tá bom? Então, beijos para vocês. Até a quarta-feira. Continue estudando lá bonitinho, tá? Se dedicando, levantando cedo para assistir às aulas. E logo já vem as férias, a gente já está no 4º bimestre, né? Vamos se esforçar mais um pouquinho agora, tá bom? Beijos para vocês, 7º ano. Tchau, tchau. Até a próxima aula, tá? Cuidem-se, por favor.